E aí galera, beleza? Tranquilo? Estamos de volta aqui mais um vídeo falando sobre a lei de licitações, a lei 8666, dando continuidade aqui àquele ponto em que eu falava em que existem algumas possibilidades que nós não precisamos licitar. Nós falamos no vídeo anterior sobre inexigibilidade de licitação, quando não é exigível, tal, beleza? Agora nós vamos falar sobre a dispensa da licitação. Pois bem, nesse assunto de hoje, você tem duas possibilidades de trabalhar isso. O artigo 17 e o artigo 24 da nossa lei 8666. Quando você fala em dispensa de licitação, você tem que analisar duas situações. A primeira em que ele diz que a licitação já está, ou melhor, aqui vamos aqui para baixo, facilita. A licitação já está dispensada. Essa primeira determina o seguinte para você: a lei já prevê as situações em que a licitação não é necessária de ser realizada. Então, como o nome já diz, né, aqui é língua portuguesa pra caramba. Licitação dispensada é aquela em que a própria lei já prevê que eu não preciso licitar naquelas condições estabelecidas. É um rol gigantesco, tem coisa pra caramba, são dois incisos, mas tem um monte de situação pra falar, a linha é pra cacete, mas nós vamos tentar facilitar o teu trabalho. A ideia sempre é essa, vamos tentar facilitar o teu estudo. A segunda situação é a licitação dispensável, como a língua portuguesa já nos ensinou. Dispensável é que pode acontecer a dispensa ou não. E vai trazer um rol para você que vai determinar quais são essas situações. Então, quando se fala em dispensa, você tem um lado, aquelas que já não há necessidade de licitar, que a própria lei já estabelece a situação, e aquelas em que o administrador vai ter discricionariedade, aqui em cima, de estabelecer se vai ou não realizar o processo licitatório, beleza? Então vamos tentar fazer um esqueminha aqui. Não vou ficar lendo com você os artigos 17 e 24, claro que você vai fazer isso, né? Você vai dar uma analisada no teu material, mas a intenção aqui é tentar criar um sistema para a gente poder facilitar o nosso estudo, tá? Então você vai ter, infelizmente, né, não posso fazer nada, que olhar inciso por inciso, a linha por a linha ali, as características e tal, mas eu vou atacar aqueles pontos principais que podem ter uma ou outra situação em que a banca pode tentar te derrubar. Vamos falar da licitação dispensável, como eu falei com você. Aqui é critério de discricionariedade da administração. Então, pode ou não estabelecer se vai ou não realizar o processo licitatório. Lembre-se, né, poder discricionário está lá no vídeo sobre poderes, é aquele em que a administração pública, o administrador público, o agente público responsável pelo procedimento, pode aplicar ou não a necessidade legal. Né? Dentro da lei, claro, pode aplicar ou não o procedimento estabelecido. Ou atingir um outro procedimento, caso haja previsão legal para isso. Qual é a intenção aqui? Na licitação dispensável, o administrador vai observar se, por acaso, o processo licitatório vai acabar atrapalhando algum procedimento, vai acabar fazendo com que a administração tenha algum prejuízo. Então, o que ele vai olhar não é que ele vai aproveitar isso aqui sempre vai dispensar a licitação, não é isso. Ele vai ter que observar a situação, vai ter que comprovar aquela motivação estabelecida na lei para que não faça o processo licitatório. Beleza? Por isso que é dispensável. Ele vai observar o caso. Se enquadra? Beleza. A motivação? Sim, é perfeitamente aquilo. Então, vamos embora. Não vamos licitar. Vamos por parte. Eu estabeleci aqui alguns dos incisos mais interessantes, mas olha bem. Rol taxativo, isso aqui é importantíssimo. Porque no vídeo anterior, nós falamos sobre inexigibilidade e eu te falei que aquele era um rol exemplificativo. Então, um administrador, um agente público, poderia, através de outra norma, através de alguma analogia legal, estabelecer outros procedimentos. Aqui não, aqui é o que está na lei. Se não está aqui, não tem como dispensar. Beleza? Se não está previsto aqui, não há possibilidade de estabelecer dispensada a licitação. Tá tranquilo? Alguns dos pontos mais importantes. Primeiro, incisos 1 e 2 vão trabalhar com você. Obras e serviços de engenharia, e ele separa outros serviços de qualquer coisa que não seja engenharia, pela lógica, e compras. Ele diz para você compras, obras, serviços no valor de até 10% daquele definido como o valor de licitação. E a gente ainda não trabalhou isso, ainda não trabalhamos modalidades, não trabalhamos ainda o sistema de preços, 180 mil, 150 mil, 80 mil, a gente não viu isso ainda. Então eu não estou muito preocupado em montar essa situação com você ainda. Deixa para os próximos vídeos a gente falar sobre valores especificamente. Mas lembre-se, o que a lei fala é em 10%. Então, por exemplo, ele vai chegar para você e falar: é dispensável a licitação para a realização de obras ou serviços de engenharia que atinjam até 10% do valor previsto em lei. Esse 10% refere-se a 15 mil reais. Então, até 15 mil reais. E ele vai falar a mesma coisa no inciso segundo, outros serviços, não importa quais são, e compras até 10% do valor previsto em lei, mínimo, ou valor máximo, 80 mil reais. Aqui, limite 8 mil. Deixa que nós vamos falar de preço lá pra frente. Não quero falar de dinheiro agora não, que isso me magoa.
Só uma coisa que é importante. Eu estou te falando disso porque, apesar da lei colocar 10%, é muito comum as provas colocarem o valor necessariamente. Muito comum colocar até 10 mil, até 15 mil, até 30 mil, até 40 mil. Então toma cuidado que, apesar da lei trazer 10, eles vão tentar fazer essa jogadinha. Então eu já estou facilitando o cálculo para você. Se ele tentar, 10% do valor previsto, que significa tanto? Você já sabe, 15 e 8 mil. Porém, observe esses três caras aqui. Consórcios públicos. Autarquias e fundações públicas que necessariamente estejam marcadas, né, sejam classificadas como agências executivas. Não estamos falando de agência reguladora. Estamos falando de agências, até porque reguladora só pode ser autarquia. Estamos falando de agências executivas, que podem ser tanto autarquia quanto fundação pública, caracterizados como. Beleza? E você tem a sociedade de economia mista, empresa pública, óbvio, que é o restante da composição da administração pública indireta. No caso desses três carinhas aqui, dessas três exceções, se é que eu posso falar assim, desses 5 personagens aqui, o limite é o dobro. Ou seja, no caso de uma sociedade de economia mista, o limite é de até 30 mil reais para dispensar a licitação, para a licitação ser dispensável. No caso de uma empresa pública, se for realização de compra, por exemplo, o limite será de 16 mil e não 8. Então toma cuidado na hora da sua prova, quando ele for estabelecer o procedimento dispensável licitatório, é que você tem que olhar primeiro quem é o sujeito que vai realizar a dispensa, quem é que vai tentar dispensar. É uma administração pública direta? É uma sociedade de economia mista? Observou quem é, você tem que lembrar. O prazo real, regra, é o limite, prazo. Essa mania de prazo é uma merda. O limite regra é 8 mil ou os 15 mil. Agora pode ser que seja um desses caras. Se observar que é um desses sujeitos, lembre-se, limite em dobro. Tranquilinho? Então a gente já mata esses dois aqui, lembrando que na lei vai falar 10%, aqui a gente facilita o seu trabalho. Cuidado com esses caras. Outra situação é quando ele fala em casos de emergência ou calamidade pública. Pô, isso aqui é meio óbvio, né? Você imagina, você está numa situação em que a sua cidade se encontra em estado de emergência, tá tudo na bosta. Sei lá, pegou fogo numa porcaria da fábrica gigantesca, essa fábrica caiu tudo, saiu destruindo um monte de casa em volta, arrebentou a estrutura de um prédio, tem um monte de família sem casa, sem nada, você vai realizar um procedimento de reestruturação daquela região da cidade. Ainda vai licitar. Você ainda não viu modalidades comigo, mas demora pra caramba. Você ainda vai fazer uma licitação, ainda vai ter que formar comissão, estabelecer edital. Porra, maluco. Não. Então, quando você tem emergência, estado de calamidade pública declarada, então você pode dispensar a licitação. Porém, observe bem isso aqui. O TCU, em 1997, através de uma decisão de um julgamento, ele definiu o seguinte: cuidado com a chamada emergência criada, emergência falsificada, emergência produzida. Porque ele disse naquela situação o seguinte: a emergência e a calamidade pública, elas só podem ser utilizadas como base de dispensa de licitação a partir do momento que elas não tenham sido resultantes de 1. Má gestão administrativa. 2. Má utilização dos recursos públicos disponibilizados a ele. 3. Falta de planejamento. Então você percebe que o TCU chegou e falou assim: se for por culpa, ou até culpa ou dolo, isso não importa, tá? Mas se for por conta de uma atuação desastrosa da própria administração, das entidades que administram, então não tem por que você, mas foi cagada minha, agora eu vou aproveitar. Não, não vai. Se fez M, vai fazer o processo licitatório normal. Então, emergência e calamidade pública aqui são aquelas que estão fora do controle, fora da alçada, da própria administração pública. Tá? Agora, se for ela a responsável por aquela efetivação do ato, da emergência e da calamidade, amigão, não tem conversa. Então, observe esse pequeno detalhe. Tá? Foi falta de planejamento, má utilização de recursos ou uma má gestão, a culpa não é da lei de licitações. Então, a administração pública se vire, vai licitar sim, não tem conversa de dispensar. Tranquilo? Cuidado só com essa emergência forjada, calamidade pública. Não estou bem hoje não. Calamidade pública forjada. Outra situação, licitação deserta e licitação fracassada. Deixa eu falar com você sobre isso, porque tem alguns detalhes que a gente observa por aí, que o pessoal estuda um pouco errado essas duas situações. Primeira coisa, a galera sempre confunde licitação deserta e fracassada. Você sabe que no processo licitatório, se não sabe ainda, calma, a partir da próxima aula já começamos a falar de modalidade e você vai enxergar isso melhor. Você convoca interessados, realiza o edital, o instrumento convocatório, cria todas as situações, tá? Que não necessariamente seja um edital, pode ser uma carta convite. O instrumento convocatório vai estabelecer todos os requisitos para que as pessoas se apresentem como interessados
participação do processo licitatório e, quem sabe, na assinatura do contrato administrativo. Então, veja bem, pode ser, vamos separar os dois, pode ser que eu faça todo o procedimento, estabeleça todos os requisitos mínimos, portfólio, valores, blá, 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 e no dia que a licitação está marcada não aparece ninguém, nenhum interessado em participar da licitação. O nome disso é licitação deserta. Sabe quando você coloca lá no seu perfil da rede social, estou sozinho, procuro namorada, e ninguém te responde? É uma licitação deserta. É o cara feio tentando arrumar namorada através de um procedimento de televisão, sabe? Você imagina o Rodrigo Faro fazendo lá, quer casar comigo? Aqueles programas imbecil que tem na televisão. O cara chega lá e fala, olha só quantas pessoas interessadas em você, quando olha ninguém. Isso é uma licitação deserta. Eu passaria por isso tranquilamente. O que é licitação fracassada? É quando o cara está sentadinho ali esperando, quando levanta a cortina só aparece baranga. Desculpa, tá? As barangas, mas faz parte. Ou se a mulher que estiver se sentindo mal, a mulher está sentadinha esperando, quando abre só tem feio, só tem dalmo ali de opção para você. Tem interessado? Tem, mas nenhum deles atende aos requisitos. Isso é licitação fracassada. Os interessados aparecem, mas nenhum deles é apto, nenhum deles está habilitado a participar do processo. Então, a primeira coisa é a gente separar. Deserta, não veio ninguém. Fracassada, veio, mas não presta pra porra nenhuma. Tranquilo? Segunda coisa que é importante lembrar. Licitação deserta sempre vai produzir a licitação dispensável. Desde que, aí tem requisitos, desde que você comprove que vai dar prejuízo para a administração uma nova realização de processo licitatório. Fizemos a licitação, não veio ninguém. Se eu fizer de novo, é bem capaz que não venha ninguém e eu vou gastar dinheiro, vou gastar recurso à toa. Então eu tenho uma licitação deserta que uma nova realização de licitação pode me prejudicar. Sendo que não é só isso não. A partir do momento que você utiliza a ideia de que essa licitação, nova licitação, vai gerar prejuízo, eu tenho que manter todos os requisitos estabelecidos na licitação, no processo licitatório anterior, no instrumento convocatório. Eu não posso mudar o instrumento. Vamos lá. Lancei o edital. Tem todos os requisitos, todos os estabelecimentos ali para habilitação de interessados. Não apareceu ninguém. Quero dispensar? Beleza, dispensa. Vai dar prejuízo, blá blá blá, comprova o prejuízo. Só que aquele edital não pode ser alterado. Beleza? Então, quando você for contratar a instituição específica que vai realizar aquele procedimento, tem que ser o mesmo edital daquele utilizado na licitação que não deu certo. Agora, na licitação fracassada, só tem uma situação que gera dispensa de licitação. Muita gente acha que licitação fracassada sempre será licitação dispensável. Não é o caso. Quando se faz licitação fracassada, já disse. Você realizou o procedimento, veio interessado, mas nenhum deles se habilitou, nenhum deles se qualificou. Nessa situação aqui, o artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8666, diz o seguinte: veio gente, não se habilitou, você tem que fazer um novo prazo de 8 dias úteis. Esse novo prazo, e se for no caso de leilão 3, isso deixa para frente, deixa prazos para lá, mas você vai ter que realizar um novo prazo de 8 dias úteis para nova apresentação de propostas daquelas empresas que participaram e fracassaram dentro dos moldes previstos no edital. Então, a regra da licitação fracassada não é você dispensar a licitação. Enquanto na deserta desde que você comprove prejuízo e mantenha o instrumento convocatório intacto, aqui não é. Aqui a regra é você realizar novo prazo, nova abertura, e se não aparecer ninguém, faz nova licitação. O único caso que nós temos de licitação dispensável por licitação fracassada é quando ele fala em interessados que aparecerem com propostas com preços manifestamente superiores ao mercado ou incompatíveis com aqueles estabelecidos pelos órgãos de gestão, pelos órgãos de controle de valores e prestação de serviço. Então, o valor é surreal, está fora da realidade. Os órgãos de manutenção de gestão consideram aquele valor fora do normal. O mercado não faz esse tipo de valor. Então você vai ter uma licitação fracassada. Gente, todo mundo aqui está exagerando, né? Vamos embora. 8 dias úteis para apresentar novas propostas dentro dos preços razoáveis. A mesma galera aparece de novo com os mesmos preços superiores, os mesmos preços incompatíveis. Aí sim eu posso dispensar a licitação e seguir a reta. Deu para entender a jogada? Licitação deserta sempre. Licitação fracassada, na única situação os interessados foram inabilitados por preços superiores ao mercado ou incompatíveis com os órgãos de gestão e que após o novo chamamento, digamos assim, o novo processo de chamada, após a prorrogação de 8 dias úteis do prazo,
novamente as propostas estavam com preços superiores ou incompatíveis, aí eu tenho licitação fracassada que me permite dispensar a licitação. Beleza? Então toma cuidado que não é licitação fracassada em si, é licitação fracassada por um ponto, preço. Falou em preço, lembre-se da licitação fracassada. Fechou? Vamos seguindo. Outras três situações interessantes. Por conta de uma rescisão contratual, lembre-se, se você não lembra disso, vê o vídeo de serviços públicos aqui, a extinção do contrato de concessão. Se você rescinde o contrato com aquela instituição pelo princípio da continuidade, da prestação de serviço público, se não viu, também tem vídeo de princípios, lembre-se desse princípio também, eu posso manter a licitação e chamar o próximo da fila, o segundo classificado, aquele que perdeu a licitação inicialmente. Então, direto, já estou dispensado, eu dispenso para poder pegar o segundo colocado, beleza? Então, rescisão contratual, para você não deixar o serviço público muito tempo à toa, você realiza o chamamento do segundo colocado. Associações ou cooperativas, isso aqui é um ponto interessante. Quando se fala em coleta de lixo seletivo, de resíduos, tal, em áreas urbanas, resíduos sólidos urbanos, como a lei gosta de falar, urbano. E essa coleta de lixo seletiva é feita por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, que é o que eles consideram, eles chamam de catadores de lixo, digamos assim, catadores de materiais, né, dispensados, recicláveis e por aí vai. Atenção para as regrinhas. Tem que ser urbano, associações ou cooperativas que sejam formadas exclusivamente por catadores de lixo, que são pessoas físicas de baixa renda. Aí sim eu posso dispensar a licitação para realizar um procedimento com essas instituições que vão fazer a coleta de lixo, que vão fazer a reciclagem, né, o controle disso. Então você está numa área urbana e você quer realizar a licitação para poder ter uma instituição responsável por todo esse controle de resíduos, necessariamente tem que ser uma associação ou uma cooperativa formada por catadores de lixo. Tá tranquilo? Por outro lado, aqui a lei vai falar de área rural, que é nessa parte aqui de baixo. Se você quiser criar um contrato administrativo com uma instituição que vai implementar tecnologia social de água nas áreas rurais, não falo urbana aqui, então eu tenho a possibilidade de dispensar a licitação desde que seja para assinar um contrato para realizar a contratação com uma entidade privada sem fins lucrativos. Então aqui eu também tenho alguns requisitos. Primeiro, a área tem que ser rural. Segundo, tem que ser tecnologia, instalação e implementação de tecnologia social de água. Água para consumo, água para produção de alimentos, beleza? Então tem que ser água. E a terceira coisa importante, tem que ser uma entidade privada sem fins lucrativos. Beleza? Tem outras situações aí na lei que ela vai falar sobre contratação em relação ao SUS, vai falar do mais bonito que eu acho, hortifruti granjeiro, pão. Isso cai pra caramba em prova, tá? Quando você encontrar esse inciso, dá uma marcada nele no teu material, no teu VASMEC ou na tua lei, porque cai muito em prova, que o cara olha aquilo, hortifruti granjeiro, pão, preço do dia, pô, coisa escrota, né? Não. Isso cai muito em prova. Exatamente porque você não vai acreditar que as licitações fazem de hortifruti granjeiro. Tá tranquilo? Mas tem um rol gigantesco aí, salvo engano, 33 ou 34 incisos, tem coisa pra cacete. Mas, amigão, esses daqui são os mais importantes para você entender. O resto é molezinha, tá? Licitação dispensada é aquela que a lei já prevê dispensa de licitação. Necessariamente quando se fala em alienação. Ah, então beleza, mole. Toda alienação é dispensada. Não. Preste atenção nisso aqui. Artigo 17, ele traz dois incisos só. Primeiro, quando se fala em alienação de bens imóveis. Alienação, você sabe, né? É transacionar o bem, doar, vender, alugar, seja o que for. Alienação de bens imóveis, inciso segundo. Só que eu tenho que lembrar algumas regras com você. A regra é licitar. Se você vai alienar bens, você licita. E necessariamente a regra é licitação na modalidade de concorrência. O que a lei vai estabelecer é, se a regra é licitar, a exceção é dispensar a licitação. Então, quando você pegar o inciso primeiro, vai ter um monte de alínea e todas elas falam em quando que eu não preciso licitar. Beleza? A regra é, se eu vou alienar bens móveis, olha para isso aqui. Eu tenho que ter comprovado interesse público, tenho que comprovar que é do interesse da sociedade, daquela população diretamente interessada, que a alienação aconteça. Ah, eu quero vender, sei lá, ambulâncias que estão aqui paradas, e a gente não está usando para nada para poder fazer capital para a instituição, para a administração pública. Beleza. Tem interesse público, tem que ter autorização legislativa, talvez seja o único ponto mais importante, que você vai entender daqui a pouco, e tem que ter avaliação prévia
nos casos de sociedade economista e empresa pública. Olha só. Interesse público, autorização legislativa e avaliação prévia acontece para todo mundo, administração pública direta e indireta. Só que ele vai dizer para você que a avaliação prévia não é necessária para as outras que não sejam sociedade de economia mista e empresa pública. Ele vai determinar para você que, para esses dois caras, SENS e EPs, eu tenho que ter interesse público, autorização legislativa e avaliação prévia. Deu para entender a jogada? O que tua lei vai fazer é o seguinte: para todo mundo, autorização legislativa, todo mundo, administração direta ou indireta, e interesse público comprovado. E no caso da sociedade de economia mista e empresa pública, tem que ter avaliação prévia do bem imóvel. Beleza? Só nesses caras aqui. Lembra? Regra: licitação, modalidade, concorrência. Alíneas do inciso 1º, do inciso 1 do artigo 17. Trazem a dispensa, momentos em que eu não preciso licitar. Então você vai dar uma lidinha e você vai estabelecer isso. A regra é que eu tenho que licitar nessas 3 regrinhas aqui, 2 no caso, para todo mundo, e uma para sociedade econômica mista e empresa pública, que é a avaliação prévia. Se por acaso ele traz para você e dispensa, tranquilo. Você vai ter o rol. Beleza? Então o rol estabelece a dispensa, quando que você pode dispensar, mas independentemente tem que acontecer isso daqui. Regra, modalidade, concorrência. Próxima aula falaremos sobre modalidade, tu vai matar isso. Quando for alienação de bens imóveis, a lei não fala sobre autorização legislativa. Então eu vou ter só interesse público e avaliação prévia para todos eles. Bens imóveis, prédios, edifícios. Só que olha isso aqui. Você lembra que a regra, acabei de falar para você, é licitação concorrência. No caso de bens imóveis, se o valor do bem imóvel for de até 650 mil, eu posso, não é regra, licitar pela modalidade leilão. Se eu não licito concorrência, nem leilão, porque não é 650 mil, é porque eu caí na dispensa da licitação. Aí as alíneas do inciso 2º vão estabelecer para você quais são as situações em que eu vou dispensar essa licitação. Então entenda que eu não estou dizendo para você que a licitação é dispensada quando atender esses requisitos. Não, esses requisitos são para a licitação. O que vai dispensar é o que está na lei. Pô, Dami, então tu está me ferrando, né? Porque não está me explicando nada. Pelo contrário, eu estou te montando um esqueminha. Como é que isso cai em prova? Se a licitação é dispensada, dispensável ou inexigível. Lembra do vídeo anterior? 3 situações. Vídeo de agora, situações tranquilas. Principalmente a alienação de bens. Então, porra, como é que você vai resolver uma questão dessas? É simples. Se ele diz para você que é inexigível, lembra daqueles 3 esquemas da aula anterior. Produto exclusivo, fornecimento próprio, lembra? Né? Artista reconhecido, aclamado. Se ele falar em alienação, é licitação dispensada. O que sobrar é dispensável. A ideia aqui é só tentar facilitar o teu estudo, porque isso aqui não tem jeito, é coisa pra caramba para observar mesmo. Mas você vai por eliminação, parceiro. Falou em alienação, é dispensado, acabou, não tem conversa. Aí você vai ver se vai dispensar ou não, mas é dispensado. Se ele está te pedindo qual é a situação, qual é a opção, ele vai trazer para você, se for, por exemplo, múltipla escolha, ele vai trazer para você. A licitação será dispensada nos casos, 2 pontos. Aí A, B, C, D e E. A, B, C, D vão trazer situações de dispensável e vão trazer situações de inexigível. E uma vai falar de alienação. Pronto, matei. Ah, mas se 2 falam de alienação de bens móveis ou imóveis, é só você olhar a regrinha sobre isso daqui, a implementação. E quando você for fazer uma questão de dispensável, é só você ver. Não é inexigível, não é alienação, então é dispensável. Então é uma questão só de eliminação. É uma técnica de realização de questões. Tranquilo? Próximo vídeo a gente começa a falar de modalidade finalmente. Tem gente até perguntando aí já, mas no próximo vídeo a gente fala sobre isso. Beleza? Então, um abraço.